Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dara Daniela, sou a professora da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é o período antropológico, Sócrates e os sofistas. O período antropológico, ele se inicia no final do século V e todo o século IV, ok? Antropologia vem da origem grega e tem o significado antropos, que significa homem, e logia, razão. Antropologia significa o estudo do ser humano em seus aspectos mais amplos. É o momento que os estudos filosóficos se ampliam para temas política, para temas como a política, ética, moral, artística. É o momento onde a filosofia estuda o homem, o sujeito e suas culturas, os seus costumes, o modo de ser do ser humano, ok? Sócrates. Sócrates, primeiramente, ele não deixou nada escrito, é importante sabermos disso. Suas ideias, elas foram divulgadas pelos seus discípulos, Platão e Xenofontes. É importante sabermos também que Sócrates, ele é uma pessoa fundamental para a filosofia antiga e também a toda a filosofia. É impossível você estudar filosofia e não saber a importância de Sócrates para a própria filosofia, para a filosofia, ok? Vamos lá. Sócrates, ele tinha consigo um compromisso com a busca da verdade. E com base no seu pressuposto, só sei que nada sei, que justamente consistia no reconhecimento da sua própria ignorância. Diante disso, Sócrates estava sempre buscando novos saberes, novos conceitos, estava sempre buscando, insistindo e buscando, né, a verdade. O método socrático, consistiu uma novidade nas discussões filosóficas. Como nós sabemos, Sócrates não deixou nada escrito. A sua filosofia, ela é uma filosofia dialógica, ela é uma filosofia com base, de fato, no diálogo, ok? O método socrático, ele é dividido em duas etapas. A primeira é a ironia e a segunda é a maiêutica. A ironia vem do termo grego que significa perguntar, fingindo ignorar. É a fase destrutiva. Diante de seu oponente, que se diz conhecedor de determinado assunto, Sócrates afirma inicialmente nada saber. Seu pressuposto, só sei que nada sei. E com hábeis perguntas, desmonta, diante dessas perguntas, né, que o Sócrates, a ironia, variáveis perguntas dessa questão que o interlocutor insiste em dizer que, de fato, conhece essas questões, e diante disso, o Sócrates vai começar a fazer várias perguntas determinadas a esse assunto. E diante dessas perguntas, né, ele começa a desmontar as certezas até que a outra pessoa, o interlocutor, reconheça a sua própria ignorância. Esse é o primeiro momento do método socrático. O segundo momento é a maiêutica. A maiêutica, termo grego que significa parto. Assim, denomina também uma homenagem à sua mãe, que era parteira. Enquanto sua mãe auxiliava no parto de crianças, Sócrates dava luz a novas ideias. Como assim, Dara? Em diálogos com seu interlocutor, né? Após destruir o saber meramente optativo, aquele saber com base nas opiniões em grego é doxa, ok? Opinião em grego é doxa.
E, diante disso, dava início à procura da definição do conceito, de modo que o conhecimento saísse de dentro de cada um, de cada pessoa. Vamos lá. Essa questão de dar luz a novas ideias diante do diálogo com seu interlocutor, né? A partir do momento que ele destrói aquele saber meramente optativo e o interlocutor reconhece a sua própria ignorância, o que acontece? Sócrates, ele começa a fazer com que o seu interlocutor, ele comece a investigar uma definição de um conceito universal daquilo, de um conceito onde ele, de fato, comece a tirar de si mesmo um saber, entende? E é importante lembrar que muitas vezes esses diálogos não chegavam a uma conclusão. E diante disso, de duas ou uma, né? Ou o interlocutor, ele saía, não queria mais discutir, ou então esses discursos, no final desses discursos, não chegava a uma conclusão. E diante desses diálogos que não chegavam a uma conclusão, se trata de diálogos chamados aporéticos. O que é os diálogos aporéticos? Aporético que se diz respeito à aporia, do grego poros, passagem, mas o prefixo que indica negação, portanto, o impasse, incerteza. Os diálogos aporéticos não têm uma continuidade. Por quê? Ou o oponente se retira, ou não avança na discussão, até chegar a uma conclusão. Ok? Esse é um exemplo do método socrático. Inicialmente, o Sócrates pergunta a Hugo: você acha que os deuses sabem de tudo? Hugo responde: sim, porque eles são deuses. Sócrates pergunta novamente: alguns deuses discordam um dos outros? Hugo responde: sim, claro que sim. Eles estão sempre em discordância. Sócrates novamente pergunta: então os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? Hugo responde: acredito que sim. Sócrates novamente questiona: então alguns deuses podem às vezes estar errados? Hugo responde: pode ser. E Sócrates então conclui: então os deuses não podem saber de tudo. Bom, inicialmente o Hugo ele diz que os deuses eles sabem de tudo porque eles são deuses. E Sócrates pergunta: alguns deuses discordam um dos outros? E o próprio Hugo diz que sim. Bom, se os deuses eles sabem de tudo e ao mesmo tempo eles estão em discordâncias um com os outros, então existe uma contradição. Já que os deuses sabem de tudo, era para haver uma harmonia, né? Era para haver uma harmonia diante dessas ideias, uma concordância geral. E diante disso, o Hugo ele vai reconhecer a sua própria ignorância e vai fazer o quê? Ele vai começar a investigar, a sair desse saber meramente optativo e investigar por si mesmo, tirar um conceito de deuses, por exemplo, ou então um conceito universal de deuses e verdade diante disso. E isso significa também, isso faz parte do método socrático, isso é a significância do método socrático. Fazer com que o interlocutor reconheça a sua ignorância e, diante disso, está sempre buscando, de fato, um saber e saindo do saber meramente optativo. O saber meramente optativo é o saber com base nas opiniões. Eu não vou pesquisar, fulaninho falou isso, então fulano está certo. Sócrates, não, você não
pode de fato somente concordar com fulano. Você tem que buscar por si mesmo. Isso é um exemplo do método socrático. Agora vamos para os sofistas. Sofista é um termo que significa sábio, especialista do saber. A acepção do termo, que em si mesmo é positiva, tornou-se, porém, negativa. Os sofistas, diferentemente de Sócrates, não tinham compromisso em busca da verdade. É por isso que o termo sofista ela se tornou negativa. Por quê? Bom, especialista do saber, mas que não tem um compromisso com a verdade, alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa não é legal daí. Por isso que esse termo sofista, ele ficou, né? Ele se tornou negativa. O principal compromisso dos sofistas era a argumentação, a forma argumentativa. Essa forma argumentativa tem um papel fundamental para os sofistas. Os sofistas, eles são considerados os mestres da retórica. O que significa retórica, Dara? A retórica, pessoal, é a arte da oralidade, a técnica de argumentar. Protágoras de Abdera. Protágoras, ele é considerado um dos principais sofistas. Protágoras, ele também é considerado relativista. O pensamento de Protágoras é um pensamento relativista. Por quê, Dara? Vamos lá. Para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Para essa frase, ela tinha como objetivo um critério absoluto que discrimina o ser e o não ser, o verdadeiro e o falso. Para ele, o único critério é o homem individual. O único critério de verdade é o seu critério, é a sua percepção, é a minha percepção, é a percepção de fulano, o critério de verdade é um critério individual. Por isso que ele é considerado um relativista, ok? Para ele, o verdadeiro irá depender nada mais e nada menos das circunstâncias. Vamos a um exemplo do relativismo de Protágoras. É primavera na Itália. Um visitante da Suécia diz que o tempo está quente. Já um visitante do Egito diz que o tempo está frio. Ambos estão falando a verdade. A verdade depende da perspectiva e, portanto, ela é relativa. Logo, o homem é a medida de todas as coisas. Agora vamos para outro sofista, o Gorgias de Leontini. Gorgias, ele foi um dos mais famosos entre os sofistas, ok? O Gorgias, ele percorreu em várias cidades, inclusive Atenas, e era muito procurado como mestre da retórica. Do ponto de vista do conhecimento, diferentemente do relativismo de Protágoras, Gorgias era considerado um cético. O que é cético, Dara? Cético é aquelas pessoas que duvidam que o ser humano pode ter certeza de determinadas verdades. Eles duvidam das certezas, das buscas, né, de teorias, das buscas do ser humano relacionado à verdade. Eles não acreditam, ok? Eles estão sempre duvidando dessas certezas relacionadas à verdade. Isso é um cético. Vamos lá. O Gorgias, ele criticou o debate dos pré-socráticos sobre opinião e verdade. Ele também desenvolveu 3 teses. O ser não existe. Se existisse alguma coisa, não poderíamos conhecê-la. E se conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. Essas teses significam a separação entre o ser
o pensar e o dizer, aspecto que os pré-socráticos costumavam entrelaçar, ao identificar o pensamento acerca da realidade das coisas. O que acontece? Por ser um cético, né? O Gogia, primeiramente, ele vai negar a existência do ser, o ser não existe, e se existisse alguma coisa, não poderíamos comunicá-la. Olha aí, a dúvida da certeza de uma verdade, né? E se conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. O cético, ele está sempre, de fato, negando a certeza estabelecida diante da busca da verdade, ok? E para Gogia, a retórica não leva à verdade, mas a persuasão. A arte da oralidade, ela não vai levar a uma verdade, mas a persuasão. E a própria persuasão, ela não vem da razão, mas pela emoção. O aspecto da persuasão é de caráter emotivo, é de caráter com base na emoção. O que é persuasão, Dara? A persuasão, pessoal, é o ato de reduzir o seu discurso a mera opinião. E é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.